Você já ouviu falar nos evangelhos secretos que prometem conhecimento oculto e afirmam que só alguns poucos iluminados podem ser salvos? Esse é o coração do gnosticismo, uma corrente espiritual que seduziu cristãos no século II e quase rachou a igreja. Hoje vamos descobrir como esse evangelho alternativo nasceu, por que foi combatido com tanta força e o que ele ainda ensina à fé moderna, especialmente à luz da nova reforma protestante. Depois da morte dos apóstolos, a igreja passou a enfrentar dois grandes desafios: a perseguição externa do Império Romano e a confusão interna causada por doutrinas estranhas. Em meio a esse caos, surgiram grupos gnósticos dizendo que o corpo é uma prisão, que o mundo é uma ilusão e que só o conhecimento secreto, a gnosis, poderia libertar a centelha divina dentro de nós. Era uma mensagem que parecia espiritual, mas que, na verdade, deslocava o centro da fé cristã, o Cristo encarnado. Os gnósticos foram fortemente influenciados por ideias filosóficas gregas, especialmente as de Platão, que via o mundo material como uma sombra do verdadeiro mundo espiritual. Eles foram além, passaram a afirmar que a matéria era má e o espírito, o único bem. Isso os levou a negar que Jesus tivesse realmente assumido um corpo, uma heresia conhecida como docetismo. O apóstolo João já combatia essa visão ao dizer: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. 1 João 4:2. A partir dessa visão, surgiram textos que buscavam ampliar a compreensão espiritual da mensagem de Cristo, muitos deles chamados de evangelhos secretos. Embora alguns desses escritos contenham reflexões profundas, como o Evangelho de Tomé, que apresenta ditos de Jesus em tom mais místico e simbólico, outros foram usados para justificar a ideia de que apenas uma elite espiritualizada seria capaz de compreender e viver plenamente a salvação. Isso distorce a essência do Evangelho, que não é restrito, mas acessível. Foi por isso que os primeiros teólogos cristãos reagiram com firmeza. Irineu de Leão escreveu Contra as Heresias, desmontando o sistema gnóstico ponto por ponto. Ele afirmava que Deus criou o mundo com bondade, que Jesus assumiu carne real e redimiu não só almas iluminadas, mas toda a criação. O Logos não veio salvar apenas os que sabiam, veio se entregar por todos, até pelos ignorantes. Você já se sentiu tentado por mensagens assim, que prometem a verdadeira espiritualidade se você seguir o segredo X ou adquirir o método Y? Essas ideias continuam circulando hoje, seja por meio de espiritualismos esotéricos, seitas ou até versões distorcidas do coaching. Comente aqui. Você já percebeu esse tipo de sedução espiritual no seu caminho? E aqui entra um ponto crucial da nova reforma protestante. Muitas igrejas atuais, mesmo aquelas que se dizem evangélicas e bíblicas, acabaram, sem perceber, reproduzindo uma teologia gnosticizante. Elas falam o tempo todo de um mundo caído, podre, e pregam que o único foco deve ser o céu ou a vida pós-morte. Isso soa espiritual, mas na prática nega a bondade da criação, nega a presença de Deus no agora e empurra o cristão para uma passividade disfarçada de fé. A ênfase exagerada no espiritual em detrimento do corpo e da mente, essa divisão artificial tem feito com que muitos cristãos vivam alienados da realidade, esperando que Deus os tire do mundo em vez de capacitá-los para transformá-lo. Isso é gnosticismo disfarçado, um evangelho que rejeita o corpo, despreza a matéria e espiritualiza tudo a ponto de esvaziar a encarnação. A nova reforma resgata a fé bíblica em sua totalidade, corpo, alma e espírito em harmonia. Não basta falar de céu se a mente está adoecida. Não adianta repetir
Jesus é Senhor se a pessoa vive em negação do próprio corpo, das emoções e da missão de impactar o mundo aqui e agora. O evangelho que Jesus pregou era integral. Ele curava o corpo, libertava a mente, restaurava o espírito e comia com pecadores. Era terreno, encarnado, presente. A verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento, não está escondido em códigos secretos. Está revelado em Cristo, e Cristo não veio nos tirar do mundo. Veio transformar o mundo através de nós. Essa é a essência da nova reforma protestante. Um chamado para deixar de lado tanto o gnosticismo esotérico quanto o espiritualismo evangélico alienado e viver uma fé encarnada, consciente e transformadora. O gnosticismo quase dividiu a igreja porque oferecia um atalho sem cruz, uma iluminação sem encarnação, um Cristo sem carne. E ele ainda ronda hoje, disfarçado de exclusividade espiritual, de técnicas supostamente secretas para acessar o divino. Mas a verdade libertadora continua a mesma. Cristo rasgou o véu. Não há sala VIP da salvação. O caminho está aberto, pela graça e para todos. Se essa mensagem te ajudou a ver com mais clareza, curta o vídeo, compartilhe com alguém que busca respostas e não se deixe enganar por promessas místicas sem fundamento. E baixe nosso e-book Guia das Frequências, onde mostramos como alinhar mente, fé e consciência sem cair em armadilhas religiosas. Até o próximo vídeo da Nova Reforma.